Comecei a gravação. Então, olá a todos. Meu nome é Kátia. Meu nome é Henrique. A gente vai falar hoje do nosso projeto de processamento de sinais, que foi um resolvedor de quebra-cabeça. Então, primeiro, por que a gente achou interessante escolher esse tema para um projeto de processamento de imagem? Quebra-cabeça, como todos vocês sabem, são jogos que eles são fundamentados pela percepção visual. Você tem que ver a cor das peças, você tem que ver o formato das peças para poder encaixar elas. E a gente achou que isso seria uma boa oportunidade, principalmente, de aplicar conhecimentos de reconhecimento de forma. Porque, por mais que tenha ainda uma imagem diferente, principalmente os quebra-cabeças mais modernos, a tendência é que eles tenham, às vezes, uma cor sólida, às vezes só gradientes. Então, realmente, a essência do quebra-cabeça é você ter formas que só se encaixam de uma maneira possível. E a gente achou que isso seria uma oportunidade legal de estudar o reconhecimento de formas com o OpenCV. E também quebra-cabeças, eles são jogos que eles podem ser muito simples, mas também eles podem ter uma complexidade muito grande. Tem quebra-cabeças de 5.000, 10.000 peças. E seria legal ter uma ajuda computacional para resolver os quebra-cabeças. Então, com isso, nosso objetivo do projeto foi utilizar as ferramentas do OpenCV e do Python para auxiliar na solução de um quebra-cabeça a partir de uma foto das peças. A ideia principal que a gente teve, a primeira ideia, foi de a gente, de fato, solucionar o quebra-cabeça usando o código do Python. Isso, claro, para um quebra-cabeça pequeno, mas, como vocês vão ver, a gente acabou descartando essa ideia na metade do projeto, que a gente viu que não seria tão viável pelo tempo disponível que a gente tinha. Outra ideia que a gente tinha era, pensando já em quebra-cabeças maiores, de 5.000, 10.000 peças, uma prática bem comum quando as pessoas estão montando quebra-cabeças grandes é que elas separem as peças, coloquem elas em superfícies todas voltadas para cima, às vezes separando por cor, às vezes separando por várias peças com formatos parecidos. E a gente queria, então, alguma ferramenta que ajudasse a pessoa a visualizar isso, tanto para ela não ter que fazer essa separação, que já consome bastante tempo e que não é divertido para quem está montando quebra-cabeça, e também para facilitar na hora que ela estiver montando de fato. E a primeira etapa, então, que a gente teve foi a obtenção das imagens. A gente usou esse quebra-cabeça que está ali na direita, que ele tem 54 peças, para pegar nossas imagens. E também é importante mostrar que esse quebra-cabeça que a gente usou e que é o quebra-cabeça para o qual nosso código está principalmente funcionando, ele é um quebra-cabeça que ele tem formatos bem regulares. Se você olhar todas as peças, elas partem de um retângulo principal e daí tem um encaixe ali que ele é adicionado ou subtraído em cada lado da peça. E então, talvez aquele quebra-cabeça que a gente vê ali na esquerda, azul e vermelho, talvez não funcione para esse tipo de quebra-cabeça, porque a gente vê que ele tem um formato bem mais irregular, então o nosso código não se aplicaria para um quebra-cabeça desse. Mas a maioria dos quebra-cabeças são como esse que a gente utilizou da direita, principalmente os de maiores peças, maior número de peças. Então a gente testou várias formas de fotografar o quebra-cabeça para ver qual que ficaria melhor para o processamento de imagem. E essas aqui foram as melhores que a gente achou. Eu fotografei as peças com uma câmera semi-profissional, que foi bem bom. Também a gente usou um fundo uniforme, coloquei todas elas em umas folhas de papel, deixei as peças bem espaçadas e a lente, a lente da câmera e a luz, elas foram perpendiculares às peças. Eu utilizei o flash da câmera para evitar que tivesse qualquer sombra que atrapalhasse depois na hora do processamento. Então, né, nosso projeto teve um estágio de linearização e preenchimento dos contornos. No processo de linearização, a gente converte a imagem para uma representação HSV, e aí a ideia é obter uma métrica em função da cor do background. Aí para isso a gente fez uma função
que encontra a cor do background, fazendo o histograma de todos os valores de cores e verificando qual é a maior componente conexa de cada valor de cor. E aí assim a gente consegue um valor médio, o melhor valor médio de cor para o background. E aí através disso também a gente consegue obter outros valores ali para fazer a comparação, né? Também obter o valor do S e do V. E a gente obtém uma métrica, que é essa imagem aí. Dá para ver que as peças ficam bem separadas do background já. Aí em seguida vem um outro processamento, que é o de linearização, e a gente obtém essa imagem. Ela tem alguns problemas, que as peças não ficam todas preenchidas e também tem uns granuladinhos espalhados pela imagem. Aí o que a gente faz é fazer o preenchimento dos contornos. Então a gente pega os contornos e na verdade, antes a gente faz um fechamento, né? Um processo morfológico de fechamento. Daí em seguida a gente faz uma passagem onde a gente fecha todos os contornos, então a gente desenha todos eles, fechando eles. E depois a gente remove os contornos que são muito pequenos em área. E aí a gente obtém essa imagem que fica bem limpa, onde todas as peças são bem fáceis de identificar. E aí a gente obtém um contorno final que vai descrever cada peça a partir dessa imagem. Agora, né, é importante a gente perceber quais são os parâmetros importantes que descrevem uma peça, né? E que nem a Kátia tinha dito, esse quebra-cabeça ele tem um formato bem regular, então ele tem um retângulo de cada peça que define ela bem. Então a nossa ideia foi encontrar os vértices do retângulo e depois obter um retângulo base através disso, né? Então para obter o vértice, a gente pegou a envoltória de cada peça, só que isso não é suficiente, porque a gente vai ter mais pontos do que a gente quer, né? Vai ter o ponto dos encaixes e tudo mais. Então a gente filtra a envoltória usando o Douglas Pelker, que é o Proxpola IDP, para quem também usou. Só que tem um problema, que é que ele às vezes apaga alguns pontos que a gente precisa, se eles forem muito colineares uns com os outros. E aí a gente tem que recuperar esses pontos importantes, né? A gente fez de um jeito bem interessante. E por fim, daí a gente obtém o melhor retângulo desse envoltório que a gente teve. Então aqui tem o envoltório de cada peça em azul. Daí em seguida a gente pega o retângulo base, né? Que o jeito que a gente faz é assim: a gente pega a envoltória e vê um lado de maior comprimento. Esse lado de maior comprimento sempre vai ser um canto da peça. Não vai ser se os encaixes externos forem muito grandes, o que nunca é o caso, porque tem que ser realmente muito grande. Então é uma suposição muito boa de ser feita. E aí, a partir desse maior lado, a gente consegue encontrar os cantos mais ortogonais em relação ao vetor, os dois vetores que descrevem esse lado. E aí, desse jeito, a gente consegue o retângulo base de cada peça. Que está aí em vermelho. Ficou um pouquinho difícil de ver, mas dá de ver que todos os retângulos ficaram bem encaixadinhos em cada peça. Então, depois, tendo o retângulo base, a gente foi para a classificação das peças. A gente queria classificar cada peça com base nos lados que ela tinha. Então, se ela tinha lados que tinham um encaixe interno, encaixe externo, ou era um canto reto. E para isso, primeiro a gente criou uma classe com várias características da peça que ajudariam a gente no possível algoritmo de verificar se as peças encaixavam, ajudaria a gente a reduzir as possibilidades. E a forma como a gente detectou se os encaixes eram internos, externos ou um canto foi que, novamente, nós pegamos os pontos mais distantes de cada um dos lados do retângulo, e assim a gente conseguia verificar se esses pontos eles estavam externos do retângulo, internos do retângulo, ou caso eles estivessem muito próximos do retângulo, a gente saberia que eram
era um canto. E com isso a gente conseguiu classificar todos os cantos, todas as peças. Vocês podem ver ali vermelhos externos e azuis internos. Dá para ver que foi bem efetivo. E aí, né, a gente também testou alguns algoritmos para tentar verificar o quão bom é o encaixe entre duas peças. O jeito que a gente tentou foi usando momentos RU de cada encaixe, que é um descritor muito interessante de contornos, porque é invariante a rotação, translação e escalamento. E aí a gente fazia a comparação entre as distâncias do momento de cada encaixe de uma peça em relação à outra peça, né? Só que o problema do momentos rua é que ele é invariante ao escalamento. E no nosso caso a gente não quer isso. Daí isso acaba tornando a comparação bem imprecisa. A solução para isso seria usar algum outro tipo de momento que seja apenas invariante à rotação e translação, tipo um momento circular ou alguma coisa assim. Só que o OpenCV não tem isso implementado. Daí acabava sendo muito trabalho e a gente teve que mudar o destino o objetivo do projeto. Isso. Então, a gente partiu para o nosso segundo plano, seria auxiliar na hora de separar as peças, na hora de escolher quais peças você testaria. E com isso a gente construiu uma interface gráfica. O usuário pode primeiramente escolher o melhor threshold para a imagem que ele tirou. Então você pode ver aqui na esquerda, ele tem uma barrinha que rola ali em cima, que dá para a pessoa adaptar em tempo real. E com isso dá para ver ali na esquerda, não é um threshold muito bom, mas ali na direita já é um threshold ideal para detectar cada peça. Depois disso, o usuário, ele vai... Aqui já é um gifzinho dele funcionando. Tem ali no canto superior esquerdo uma pecinha que simula qual é a peça que o usuário quer encontrar e a boa peça que ele quer separar. E assim ele pode escolher com as teclas do teclado como ele quer a peça. A gente está usando as peças WASD para cada um dos lados. E com isso, dentro da imagem que foi tirada, a imagem inicial, o algoritmo ele vai mostrar, a interface ele vai mostrar destacar quais são as possíveis peças. Os resultados que a gente chegou então com esse projeto foi que a gente conseguiu identificar o contorno de cada peça e obter o contorno dentro do OpenCV, também rotacionar e alinhar as peças, identificar corretamente os encaixes internos, externos e as bordas, e permite que o usuário visualize as peças desejadas. Daí nós tivemos algumas ideias de trabalhos futuros, que seria também utilizar múltiplas imagens. Então, se tu tem um quebra-cabeça muito grande, tu não vai conseguir, geralmente, pegar numa boa resolução todas as peças. Então, o ideal seria poder tirar várias fotos e o programa automaticamente conseguir extrair as peças, identificar se tem uma peça repetida, e aí fazer um banco de dados de todas as peças para já auxiliar a pessoa que está montando o quebra-cabeça. Que nem eu já tinha falado antes também, a gente podia mudar o mecanismo de encaixe. A gente testou várias coisas, na verdade, mas o Momentos RU foi o mais promissor, só que ainda assim não deu muito bom. Outros tipos de mecanismos seriam testar várias rotações e posições da peça em relação à outra, ou Considerar até... mais fatores também, né? Como? Das peças. Considerar mais fatores da imagem também, a escolha da peça. Isso, e também usar, que nem eu falei, usar momentos que são invariantes à rotação e translação também. E aí também, o último trabalho daí, com isso tudo seria realmente fazer a automação da montagem do quebra-cabeça, organizando elas em uma matriz montada do quebra-cabeça. Acho que é isso. Acho que é isso. Obrigada pela atenção de todos.